Olá mais uma vez, um bom dia, uma boa tarde. Muito bem, gente. Hoje nós vamos começar um assunto novo, mas é legal, né? Vocês vão perceber, não é uma coisa difícil, mas requer um pouco de atenção. Tá legal? Então hoje a gente vai falar sobre reações e equações químicas. Bom, o que acontece? Quando a gente tem um fenômeno físico, a gente diz que é aquele que ocorre sem modificação na estrutura da matéria. Quando a gente tem um fenômeno químico, a gente diz que é aquele que ocorre com modificação na estrutura da matéria. Então, as reações químicas, claro, estão relacionadas aos fenômenos químicos. Mas como é que a gente pode definir isso? A gente pode dizer que reação química é que ela acontece da seguinte maneira: temos alguns tipos de moléculas que se encontram e a partir desse encontro ocorrem as tais reações, né, que são combinações ou recombinações para formar novas moléculas. A gente tem no começo, então, aquelas substâncias que se encontram, a gente chama de reagentes. E aquelas outras substâncias fabricadas depois dessa reorganização são chamadas de produtos. Então a gente tem aqui um exemplo que é assim, ó, do nosso lado esquerdo, do lado esquerdo aí de vocês, nós temos duas moléculas de gás hidrogênio, essas em azul. Cada molécula de gás hidrogênio é formada por dois átomos de hidrogênio. Essas duas moléculas de gás hidrogênio se encontram com uma molécula de gás oxigênio, que é amarelo. Cada molécula de gás oxigênio é formada por dois átomos de hidrogênio. Quando se dá esse encontro, ocorrem as reações. E essas reações, essas recombinações, resultam, aí tem a setinha, depois da setinha, resultam na formação de duas moléculas de água. Lá você está vendo que cada molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, isso é um exemplo de uma reação química. Outro exemplo de reação química, a gente tem aqui o gás metano, que é formado por um átomo de carbono e quatro átomos de hidrogênio, reage com o gás oxigênio. Na verdade, uma molécula de gás metano reage com duas moléculas de gás oxigênio, né? O gás oxigênio formado por dois átomos de hidrogênio, de oxigênio. Aí tem a reação e depois da reação, depois da recombinação, da reorganização, a gente tem uma molécula de gás carbônico, um átomo de carbono, dois de oxigênio, e duas moléculas de água. Cada molécula de água, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, os reagentes, metano e oxigênio. Os produtos, gás carbônico e água. E aí a gente fala de equações. Então, o que é equação? É uma representação matemática. Diz para a gente as quantidades. Quantas moléculas reagem com quantas outras para formar quais outros tipos. Vamos voltar aqui rapidinho. Ó, nesse caso, a gente diz uma molécula de gás metano reage com duas moléculas de gás oxigênio para formar uma molécula de gás carbônico e duas moléculas de água. Então, quando a gente coloca esses números e as representações, aí a gente tem uma equação química. E aí uma coisa interessante, lado dos reagentes, lado dos produtos. Tudo que tem de um lado precisa estar presente do outro lado. Aí, quando isso acontece, a gente tem reações em equilíbrio ou balanceadas. Tá? É um termo que a gente usa também. Então, aqui, a gente dá um exemplo. Vamos lá. Reagentes. Quem são os reagentes? Duas moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio. Esses são os reagentes. Olha o produto. Duas moléculas de água. Ali embaixo você vê umas bolinhas, né? Então, embaixo do 2H2, né? Duas moléculas de gás hidrogênio. Você tem, cada bolinha cinza representa um átomo de hidrogênio. Aí você tem uma molécula de gás hidrogênio quando as duas bolinhas estão ligadas. Outra molécula de gás hidrogênio quando duas bolinhas estão ligadas. Então, do lado dos reagentes,
Quando você conta 4 bolinhas cinzas, ou seja, 4 átomos de hidrogênio. E do lado dos reagentes, você tem 2 bolinhas vermelhas ligadas, que representam, cada bolinha vermelha representa um átomo de oxigênio. Então você tem ali, ó, 2 bolinhas vermelhas, 2 átomos de oxigênio, formando uma molécula do gás oxigênio. Lá do lado dos produtos, você tem uma bolinha vermelha ligada a 2 cinzas. A bolinha vermelha é o oxigênio e as cinzas o hidrogênio. Então, ó, cada um daqueles desenhos tem 2 bolinhas cinzas e uma vermelha. 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Aí você vai lá embaixo e olha as balanças. Nessas gangorras são as balanças. A balança que tem o H está representando quem? Os átomos de hidrogênio. Tem 4 do lado dos reagentes. Só você contar. 1, 2, 3, 4. E tem 4 do lado dos produtos. 1, 2, 3, 4. Então está balanceado, está equilibrado. Oxigênio, mesma coisa. Vai lá para a balança do oxigênio. Tem 2 átomos de oxigênio do lado dos reagentes. Tem 2 átomos de oxigênio do lado dos produtos. Então, essa equação está balanceada. Você olha aqui, ó. Reagentes. 1 átomo de carbono e uma molécula do gás oxigênio, né? Então tem 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Do lado dos reagentes. Olha o produto. Uma molécula de gás carbônico, que é formada por 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então você olha a balança e você vê que está tudo bonitinho. Do lado dos reagentes, uma bolinha cinza e 2 laranjas. Lá no lado dos produtos, uma bolinha cinza e 2 laranjas. A reação, a equação, ela também está balanceada. Aí tem essa frase, né? Essa frase é para resumir essa história do balanceamento. Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Então você olha em cima agora, já sem as balanças, para a gente treinar, você vê, ó, gás nitrogênio. Cada molécula de gás nitrogênio é formada por 2 átomos de nitrogênio. Então tem 2 átomos de nitrogênio do lado dos reagentes. Gás hidrogênio. Cada molécula do gás hidrogênio é formada por 2 átomos de hidrogênio. Só que eu tenho 3 moléculas. Então eu tenho 2 átomos aqui numa molécula, 2 átomos aqui na outra molécula, 2 átomos aqui na outra molécula. Então eu tenho 2 átomos aqui, 2 aqui, 2 aqui. Tenho 6 átomos de hidrogênio do lado dos reagentes. Vamos ver os produtos. Gás amônia. Uma molécula de gás amônia, uma molécula, é formada por NH3. Por que tem aquele 2 na frente? Está dizendo que são 2 moléculas. Então você vai contar, ó, uma molécula de gás amônia tem 1 átomo de nitrogênio. Eu não tenho 2 moléculas, então são 2 átomos de nitrogênio. Cada molécula de gás amônia tem 3 átomos de hidrogênio. Só que não são 2 moléculas. 3 aqui, 6. Então está balanceado também, está certinho. Tá? Mais um exemplo de equação química balanceada. Uma molécula do gás propano, 5 moléculas de gás oxigênio, formando 3 moléculas de gás carbônico e 4 moléculas de água. Na balança, você vê, no lado dos reagentes, tem 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrogênio, 10 átomos de oxigênio. Lá no lado dos produtos também, 3, 8 e 10. Então também é uma equação balanceada. Essa aqui é uma equação não balanceada, tá? Ou seja, existe um erro ali que depois, mais tarde, em um outro momento, a gente vai descobrir como a gente conserta, tá? Mas aqui está errado. Aqui está dizendo para a gente o seguinte, ó, uma molécula de gás hidrogênio, tá ali, ó, H2, reage com uma molécula de gás oxigênio, que é o O2. Então, quando você olha lá dos reagentes, você tem 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. Depois da reação, está dizendo aqui que vai se formar uma molécula de água. Só que aí a gente está com um problema. Porque uma molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, cadê o átomo de oxigênio que está faltando? Tá? Por isso é que aqui tem um erro.
O erro depois a gente vê como a gente conserta. A gente vai acertar isso mais tarde, tá? Isso aqui é um exemplo de uma equação não balanceada, tá bom? Então não pode. Aquele átomo de oxigênio que sumiu, né, ele desapareceu. E isso não acontece na natureza, tá? Então esse aqui é um exemplo de uma equação não balanceada. Outro exemplo de equação não balanceada. 3 moléculas de água, quebra essas moléculas, a gente quebra essas moléculas. Quando 3 moléculas de água são quebradas, formam-se 3 moléculas de gás hidrogênio e 3 moléculas de gás oxigênio. Só que também não pode, tá? Do lado do reagente, que é a água, você tem, vamos contar, 6 bolinhas cinzas, que são 6 átomos de hidrogênio, tá? Vai lá no lado dos produtos, você conta 6 bolinhas cinzas, que são 6 átomos de hidrogênio. Então, quando você olha a balança do hidrogênio, você vê que está bonitinho. Só que está com problema na balança do oxigênio. No lado dos reagentes, você tem 3 bolinhas laranjas. E no lado dos produtos, você tem 6. Peraí. De onde surgiram essas 3 que tem a mais de oxigênio do lado dos produtos? Quando você compara com o lado dos reagentes. Também não pode, tá? Átomos não desaparecem e nem surgem do nada. Então, esse também é um exemplo de equação não balanceada. Mas a gente vai ver isso depois, a gente vai acertar, né? Vai ver como a gente conserta isso, tá? Beleza, gente? Então, o vídeo ele vai estar no Facebook, na página do grupo de vocês, mas também está lá no YouTube. Aí eu criei lá um canal para que vocês possam ter mais facilidade de acesso. Então, eu vou colocar também no YouTube. Tá bom, gente? Tudo de bom para vocês. Não esqueçam, precisam ficar em casa. É muito importante ficar em casa nessa doença. A Covid-19 ela é muito mais perigosa do que a gente imagina. E nas próximas semanas, 2, 3 semanas, vai piorar bastante o quadro, né? Essa é a expectativa. Então, fiquem em casa, só saiam realmente quando for extremamente necessário. Beleza, gente? Tudo de bom para vocês. Até uma próxima.